Tivemos uma pequena interrupção por causa do tempo, né? Esgotou um pouco a memória aí, então a gente vai continuar aqui. Mas a mensagem, então, eu disse que Deus iria, quando uma terra pecasse contra ele, Deus iria então estender as mãos contra ela e iria eliminar dela homens e animais. Eu quero ainda relembrar aos irmãos, homens e animais. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, na medida que ele ia criando todas as coisas, ele diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e termina então dizendo que viu Deus que era muito bom. E Deus criou o homem, e Deus também criou os animais. Agora veja que por causa do pecado contra Deus, Deus elimina da terra que ele criou homens e animais. Isso por causa do pecado. Então é importante que nós pensemos nisso. Eu estava falando também que nomes aqui são citados, e dentre os nomes que são citados nós temos o nome de Noé. Aqui no verso 14 diz assim, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Noé, ele viveu antes e também depois do dilúvio, mas antes que o dilúvio acontecesse, o período de Noé foi um período marcado pelo abandono do ser humano de Deus. E muitos pecados eram cometidos ali. Nós vemos que já começa lá com a linhagem de Caim, né, o seu filho matando dois homens, coabitando com duas mulheres, e esse pecado vai então se alastrando pela terra. Homens começam a montar haréns e escolher mulheres para que então vivesse com eles, e diversas mulheres. E uma série, também a violência aumenta no período de Noé, então uma série de pecados estava acontecendo de Noé que não era diferente do nosso aqui, do nosso tempo. Então o que Deus faz? Deus chama Noé, Deus ordena que Noé construísse uma arca, e Deus diz para Noé que estaria juízo sobre a terra, e que toda a humanidade seria destruída, e juntamente com elas, com a humanidade, também animais seriam destruídos. Lembrar que, assim como Noé foi salvo com a sua família e Deus também salvou animais, mas temos que lembrar que não foram todos os animais que foram salvos. E como também não foram todos os homens que foram salvos. Apenas 8 pessoas foram salvas. E juntamente com essas 8 pessoas, casais de todos os tipos de animais que viviam no período de Noé. Então Deus traz o dilúvio sobre o período de Noé. Agora, quem era Noé nesse período? A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro, fala que Noé andava com Deus. E acredito eu que Noé, ele foi ali um pregador da justiça, conforme Pedro fala na sua carta. Ele era alguém que possivelmente estava intercedendo por aquela geração. E, no entanto, apenas Noé e sua família foi salvo. Um outro nome que é citado é o nome de Jó. Jó não era judeu, assim como também não era o caso de Noé, não era um homem judeu, mas ele era um patriarca, à semelhança de Noé. E Jó é conhecido na terra como um homem íntegro, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. E nós temos ali um homem que intercedia pela família dele. E que também depois intercedeu pelos seus amigos quando falou coisas de Deus que não eram verdadeiras. Então ele que intercedeu pelos seus amigos, Deus ouviu a oração dele e perdoou, né, o pecado dos seus amigos. Agora observe que o texto diz, mesmo que, desculpe, mesmo que Noé e mesmo que Jó estivesse ali, eles seriam salvos pela sua própria justiça, mas não salvariam nem filhos e nem filhas. Um outro nome citado é Daniel. Alguns estudiosos acreditam que não seja o mesmo Daniel, o contemporâneo de Ezequiel, que foi para a Babilônia. Alguns acham que, até porque o nome, na verdade, que é lido lá Daniel. Então, eles acreditam que seria uma referência a um herói, ou a alguém que era justo, ou um piedoso, né, que era conhecido, né, ali dos medos persas, ali do povo babilônico. Então ele faz essa citação. Nós não temos como comprovar isso, mas a gente poderia dizer aqui que Noé, ou melhor, que Daniel foi um homem que intercedeu por Israel, intercedeu por Judá, pelo seu povo, né? Um homem que
clamava a Deus, e nós vamos ver isso lá no capítulo 9, capítulo 7, né, capítulo 11 de Daniel, nós vamos ver Daniel intercedendo pelo seu povo, né, buscando a Deus em oração, intercedendo pelo seu povo. Mas o ponto aqui a ser destacado é o seguinte, que mesmo se esses homens estivessem ali, o texto diz que pela sua justiça eles seriam salvos, mas não salvariam nem filhos e nem filhas. Por que Deus está sendo tão duro assim? Porque a mensagem é uma mensagem tão dura e difícil assim? Por uma simples razão, irmãos e ouvintes. O Deus das Escrituras, o Deus Criador deste mundo, o Deus que é nosso Criador, que é nosso Senhor, que é o nosso Rei, esse Deus é um Deus santo. E Deus, ele pune o pecado humano, porque a sua santidade requer isso. A sua santidade requer isso. A humanidade de hoje não está tratando com Deus diferente. Como eu falei, olhe para o estado moral do nosso mundo. Hoje os bandidos são enaltecidos e os justos são desprezados. Veja a promiscuidade que as nossas festas de carnavais têm promovido neste mundo. Veja a deturpação que é feita do corpo humano, tanto da mulher quanto do homem. Veja como o coração avarento tem dominado o nosso país. Nós temos nações aí que estão morrendo por causa da pobreza, e não é porque são pobres, mas que os ricos, os poderosos têm tomado os bens para eles e abandonado os outros. Não se considera mais o homem e a mulher como imagem e semelhança de Deus, como deveria ser considerados. Analisem isso. E uma série de coisas que tem acontecido, que tem promovido o pecado contra Deus. As mídias, as televisões, né, como nós falamos, os filmes aqui, você tem filme de bandido e muitas vezes nós torcemos para os bandidos e desprezamos os policiais, aqueles que lutam para manter a ordem, né, e a harmonia no nosso país. Tudo isso é fruto de um coração que está contra Deus. Olha as novelas. Olha as novelas. Então, olha a cultura ao redor, o que tem sido promovido. Então nós precisamos analisar claramente isso e pensar nisso, porque isso traz o juízo de Deus sobre uma terra, a semelhança do juízo que Deus traz ou trouxe sobre Judá e Jerusalém por causa dos pecados que eles tinham cometido contra Deus. Isso aconteceu no período de Noé. Isso aconteceu no período de Abraão, quando Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra. Isso aconteceu no período do próprio Israel, quando Deus visitou a terra de Canaã e mandou com que Josué matasse todo aquele povo porque eles tinham pecado contra Deus. Então, nós temos que considerar que essa epidemia ou essa pandemia que o mundo hoje sofre não é simplesmente porque alguém comeu um animal contaminado ou porque alguém criou um vírus em laboratório. Nós temos que olhar para essa pandemia e entender que as mãos de Deus estão contra o pecado. Que as mãos de Deus estão contra o pecado. E que Deus assim, e Deus não mudou. Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento continua sendo o mesmo Deus hoje. Esse Deus que lá derramava sua ira por causa do pecado, é o mesmo Deus hoje que continua derramando a ira dele sobre o pecado. Sobre o pecado. E Deus faz isso de diversas formas. Trazendo epidemias, doenças, terremotos, maremotos, escassez de água e de alimento, promovendo guerra. Então Deus tem a sua maneira de trazer juízo sobre a humanidade. E nós não podemos, como crentes, tementes a Deus, não podemos ver diferente disso. Não podemos ver diferente disso. Eu tenho me preocupado e eu tenho falado aqui com a minha família e tenho dito para eles o seguinte, assim, que se vier a cura para este vírus, veja bem o que vai acontecer. Muitos vão atribuir isto e vão dar louvores ao homem.
e não glorificar a Deus. Talvez até crentes, muitas vezes, em vez de louvar a Deus e glorificar a Deus, eles vão exaltar a ciência, exaltar a capacidade humana, mas e poderão vir a esquecer que Deus é aquele que abre a ferida e aquele que fecha a ferida. Aquele que fecha a ferida. E por que muitas vezes acontece isso? Porque muitas vezes o nosso coração é um coração duro, que está no pecado, e nós queremos então conforto psicológico para o nosso coração. Então é como se nós tirássemos Deus e permitisse então que o homem desse a sua própria resposta, como um meio de consolar e confortar os nossos corações. Não, irmãos e ouvintes, nós temos que olhar para Deus. Nós temos que entender que este mundo pertence a Deus. Este mundo foi criado para a glória de Deus. Este mundo é dirigido e governado por Deus nos seus mínimos detalhes. Não há coisa tão grande e também não há coisa tão pequena como um vírus que não esteja debaixo do comando de Deus, obedecendo às ordens de Deus, entrando no corpo daqueles que Deus está ordenando que entre. Porque Ele é Deus e não há outro Deus semelhante a Ele. Ele governa todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a totalidade dela está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Então Ezequiel está levando uma mensagem para o povo dizendo: Deus fará isso quando uma terra pecar contra ele, cometendo graves transgressões. O texto continua aí, no verso 15, assim: se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por elas por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos e nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer passar a espada sobre essa terra e disser a espada, passe pela terra e elimine dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. A espada aqui é guerra. A espada aqui é guerra. Então veja que Deus pode trazer fome, Deus pode trazer as bestas feras, Deus pode trazer a guerra, e mais embaixo aqui no texto, Deus pode trazer a peste, ou as doenças, as enfermidades, sobre uma terra por causa do pecado delas. E tirar a vida de homens e de animais. Ele tem poder para isso. Somente Ele pode fazer isso, porque Ele é o Senhor. Ele não pede licença, Ele não pede favor, Ele é o Deus absoluto. Ele é o Rei Supremo do Universo. Então Deus ele entra na história, ele modifica a história de acordo com a vontade dele, ele traz o problema para a história humana, não importa. Porque tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Isso estava acontecendo com Israel. Israel foi levado para o cativeiro, a miséria tinha assolado, os restantes que ficaram lá e talvez estavam cometendo pecado, a mensagem para eles também, que eles seriam visitados pelo juízo de Deus e que Deus traria justiça e juízo sobre eles por causa do pecado deles. E aí Deus poderia então escolher ou usar esses 4 juízos que aqui o texto diz, no verso de número 20 diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem seu filho nem sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor: quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, que é a guerra, a fome, que é a escassez, as bestas feras, os animais no comando de Deus para atacar, normalmente não se tivesse guerra, também aconteceria escassez, aconteceria a morte, os animais viriam e comeriam, né, os restos mortais que ficassem ali. Naturalmente esses restos mortais iriam entrar no estado de podridão, poderia trazer a peste, a doença. Então diz aí, as bestas feras, a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Então Deus poderia fazer isso e traria essas pestes, esses juízos
e traria por causa do pecado humano. Então, irmãos, eu quero aqui concluir e dizer para os irmãos o seguinte: Deus não mudou, a Bíblia não mudou, Cristo não mudou, e um outro detalhe, a humanidade também não mudou. Nós somos pecadores e nós pecamos contra Deus. Como Deus não mudou, Deus ele vai vingar a santidade dele. Todo pecado é cometido contra Deus. Davi diz isso: pequei contra ti somente. Quero lembrar aos irmãos, nós vivemos num país em que tem morrido, ou pessoas têm sido mortas por outras pessoas, em torno de quase 60 mil pessoas por ano. Nós estamos vivendo num país onde a promiscuidade ela é aberta diante dos nossos olhos. Você vai ver na televisão, se você sai na rua você vê, se você vai às bancas de jornais você vê. Você encontra isso aberto, como se fosse algo natural. Nós vemos as inversões de valores que o mundo tem feito com relação à própria família, por exemplo. Homem com homem, mulher com mulher. E muitas vezes nós estamos encarando isso com muita naturalidade. Como se isso fosse uma coisa normal. Hoje, bandidos são exaltados. As pessoas que são justas, elas são desprezadas e colocadas lá no cantinho da sociedade. A avareza tem imperado em nossos dias. O que vale mais hoje é o dinheiro. Não é muito discurso que nós temos ouvido aí de políticos. Mas é questão econômica, em detrimento da vida humana. Nós temos visto muito isso. Nós temos visto hoje pessoas zombando da palavra de Deus, homens e mulheres subindo a púlpitos e usando a palavra de Deus, o próprio Deus, como instrumento para ganhar dinheiro. Mas também, irmãos, nós temos visto uma igreja fraca na oração, fraca no conhecimento da palavra de Deus, fraca na dedicação e no viver do Evangelho. A igreja muitas vezes tem sofrido isso. A igreja que deveria ser testemunha, deveria estar bradando em alta voz: vem o Senhor. A igreja tem se escondido muitas vezes. Isso é pecar contra Deus. Isso é pecar contra Deus. Então, irmãos, a reflexão que eu quero trazer para os irmãos é a seguinte. Eu falei de forma bíblica e teológica. Essa enfermidade que nós estamos enfrentando hoje, eu pessoalmente creio que é obra das mãos de Deus. Deus está trazendo juízo sobre a terra. E nós temos que pensar nisto. Agora, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Eu vou terminar aqui com algumas aplicações. E no livro das Crônicas, nós encontramos algo bastante importante ali, que pode nos ajudar a tomar uma atitude com relação a isso. Quando Salomão terminou o templo, e ele falou com Deus, então Deus aparece a Salomão em sonhos e diz o seguinte: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
O que nós podemos fazer, irmãos? Nós podemos nos humilhar na presença de Deus. Confessar a Deus os nossos pecados. Confessar a Deus o pecado da nossa nação. Suplicar para que Deus traga um despertamento sobre o nosso povo. Suplicar para que Deus traga de fato um conhecimento profundo, tanto a nós como cristãos, como aqueles que não são, do que de fato é o pecado, a sua natureza. Mas aqui há algo que é importante para nós e que ficou registrado. Que se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a Deus em oração, se nós clamarmos a Deus e abandonar os pecados, é certo que Deus há de nos ouvir. Há uma nação que fez isso no período de Jonas, quando Jonas foi pregar em Nínive. 40 dias, Nínive será subvertida. Quando o povo ninivita ouviu aquilo, sabia que Deus traria juízo sobre eles, o que eles fizeram? Fala que eles se humilharam na presença de Deus com um pano de saco e cinza e clamaram a Deus. E Deus não destruiu Nínive, porque o povo se arrependeu, se humilhou na presença de Deus. Nós precisamos de um povo que se humilhe na presença de Deus. Nós precisamos aprender a nos humilhar na presença de Deus, confessar os nossos pecados a Deus, suplicar a Deus pela nossa nação, pedir para que Deus faça com que o seu santo evangelho seja proclamado no nosso país, para que as pessoas entendam o que é o pecado. As pessoas do nosso país, homens e mulheres, precisam conhecer a Cristo Jesus. Esse é o papel da igreja aqui na terra. Proclamar as verdades do Senhor Jesus Cristo. Proclamar que em Cristo há perdão de pecados. Proclamar que o ser humano precisa abandonar os seus pecados e se converter a Deus, voltando-se para Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, irmãos, aqui na terra, aqui no nosso país. O que nós podemos fazer? Qual a atitude que nós temos que tomar? Essa é a atitude. Foi isso que Neemias fez. Quando ele viu a assolação de Judá e Jerusalém, o que ele fez? Se vestiu de pano, de saco e de cinza e se jogou na terra e começou a buscar o Deus dos céus, clamando a Deus por misericórdia, porque ele sabia que o povo havia quebrado a aliança, ele sabia que o povo havia quebrado a lei do Senhor e que Deus estava sendo justo em fazer aquilo. Mas ele buscou o Senhor de todo o coração e suplicou por Judá e Jerusalém. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Nos colocar diante de Deus, suplicar o seu perdão, a sua misericórdia e pedir para que Deus visite o nosso país. Pedir para que Deus desperte o coração da sua igreja e que a sua igreja seja uma proclamadora do verdadeiro Evangelho de Cristo neste lugar. A solução, irmãos, é Cristo. Nós precisamos de Cristo Jesus. Cristo é a única esperança para esse país. Cristo é a única esperança para nós. Não há salvação em nenhum outro a não ser Cristo Jesus. A igreja de Cristo precisa pregar Cristo. A igreja de Cristo precisa proclamar a Cristo, que a única maneira da ira de Deus ser aplacada é em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude e que possamos ter um coração aquebrantado e um coração que de fato esteja humilhado na presença de Deus, clamando a Deus até que Ele nos ouça e derrame sobre nós a graça de podermos proclamar o Teu Santo Evangelho. E que Deus derrame sobre esse país um profundo arrependimento vindo da parte dEle. Sobre esse país e sobre o mundo. É assim que nós vamos ver, de fato, irmãos, a cura para todos esses problemas. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos ajude. Eu quero com isso encorajar os irmãos. Nós não precisamos entrar em pânico, mas precisamos apenas nos humilhar na presença de Deus. Não precisamos entrar em desespero, mas precisamos confiar no poder de Deus. Não precisamos cometer loucura alguma, mas precisamos ser sábios e clamar a Deus para que Deus nos ajude e faça com que o nome dele seja exaltado em nosso país. Continue
irmãos, acatando aí as ordens da autoridade, né, principalmente do ministro da Saúde, e as dicas que estão sendo dadas são importantes, então é importante que os irmãos continuem seguindo essas dicas, né? Vamos orar para que as nossas autoridades tenham sabedoria, né, entendimento para lidar com o problema, mas principalmente orar para que Deus dê às nossas autoridades esse discernimento que Ele é Deus e não há outro Deus além dele. E com certeza, quando nós sairmos dessa pandemia, assim como o povo de Israel, nós vamos olhar para isso e entender o seguinte: Deus é justo. E Ele foi justo em fazer isso, porque nós pecamos contra Deus. Que Deus abençoe os irmãos e que Deus nos ajude. Amém. E assim eu encerro essa primeira mensagem. Amém. Deus abençoe os irmãos.